Então, boa noite, Alberto. Gostaria de saber o seguinte, Alberto, como foi esse momento, essa decisão, né, de botar jogadores do elenco principal no Campeonato Paranaense? Como que foi essa decisão? Como que isso foi trabalhado aí nos últimos dias? E sua avaliação dessa primeira partida desse elenco principal aí no jogo de hoje? Obrigado. Boa noite a todos. Bom, nós estávamos com muitas dificuldades para encontrar adversários nessa pré-temporada nossa, por causa do calendário. Tentamos com várias equipes de Série A, de Série B, que era uma ideia que nós fôssemos aumentando o nível de dificuldade com o passar do tempo, com o passar das sessões de treinos, mas impossível estava pelo fato dos campeonatos regionais de quarta e domingo, a cada 3 jogos, e fez com que nós tivemos a reunião com o presidente, Dr. Mário Celso, para que nós mudássemos o nosso planejamento e colocássemos o time principal para jogar o estadual, com algumas limitações pelo fato do número de inscritos, né, que são 35, nos restavam 10 ainda livre e 5 trocas, né? A princípio nós colocamos 12 jogadores para que nós sabíamos, porque fisicamente nós teríamos que ter algumas trocas por ser a primeira partida, o time ainda ganhando condição física. Em relação ao jogo, gostei, porque primeiro que tentaram fazer aquilo que vínhamos treinando, aquilo que tínhamos de ideias de posicionamento, nossas movimentações. Lógico, algumas jogadas acabaram saindo e outras não, normal, por um detalhe ou outro, um erro técnico, um tempo que ainda não está da forma que nós queríamos de movimentações, de trocas de posições, mas muito positivo, vitória boa, com o time procurando a vitória e não deixando o adversário jogar o tempo todo. Alberto, minha segunda pergunta é o seguinte: uma semana acho que teve aí uma situação de um baque, né, com a saída do Autuori e do Ricardo Gomes. O Ricardo não estava tanto tempo no clube, mas o Autuori já estava há um bom tempo e ele acho que até que viabilizou a tua contratação ali no ano passado. O que muda de agora em diante e como foi enfrentar esse momento aí da saída de 2 pessoas tão importantes? É claro, e foi uma opinião de todos dentro do clube, da diretoria até todos nós ali que estamos no CT, que nós queríamos que os 2 continuassem, né? São 2 pessoas espetaculares. O Paulo há mais tempo, uma pessoa que eu queria sugá-lo mais, a sua experiência, pela sua inteligência, sem falar no caráter dos 2, né, que nós já falamos aqui algumas vezes. O futebol acontece isso, às vezes algumas trocas que nós não queríamos, o Paulo quis seguir o caminho dele, e nós temos que respeitar, o Ricardo igual, né? E agora a gente tem que tocar a nossa vida aqui no Atlético. Nós temos aí um ano de muita responsabilidade, de muito trabalho, então vamos seguir fortes aí para fazermos uma temporada que todos nós queremos. Monique Vilela, da Rádio Banda B. Oi, Alberto, boa noite. Sem levar em consideração o 2-0, o resultado em si, mas levando em consideração o que o seu time apresentou na partida, dentro de todo o contexto da pré-temporada, você sai satisfeito com o que você viu no dia de hoje aqui? Saio satisfeito. Como eu falei agora há pouco, para o De Lázari, o time fez aquilo que nós... Se vocês pegarem a minha entrevista, e foi até a conversa que nós tivemos, que eu tive com os jogadores, nós da comissão técnica, foi que nós procurássemos repetir aquilo que nós tínhamos treinado. Obviamente, falei também que, né,
falta muita coisa ainda, técnica, física, tática, isso aí é óbvio, está claro para todos, mas e foi um bom jogo, nós conseguimos fazer algumas jogadas que nós tínhamos treinado e continuar dessa forma, procurando melhorar. Eu já falei para vocês, nós temos que aproveitar ao máximo nossos treinos, eu acredito muito nas semanas cheias, nas sessões de treinos, que a gente vai martelando para que as coisas aconteçam, né? Então, fiquei muito satisfeito com o desempenho da equipe e, obviamente, com a vitória também. Ganhar é sempre muito bom, precisávamos dessa vitória para melhorarmos a nossa classificação também no estadual. É claro que a gente está falando aí de vários reforços, Alberto, que chegaram, né, e que são importantes para a temporada, mas acho que um reforço extracampo também está sendo importante para você, que é o Lúcio. Se você pudesse falar para a gente como é que está sendo essa sintonia de trabalho de uma pessoa que está há anos no clube, mas agora mudou de função, quanto ele está sendo importante para vocês nessa pré-temporada. E se você me permite, se você pudesse tirar uma dúvida para a gente, se o Matheus Fernandes pode jogar a Recopa pelo fato dele ser jogador emprestado do Palmeiras, né? Se realmente ele pode ou não pode jogar a competição. Eu não sei, eu não entendi quem você falou que é uma função nova no clube. Quem? O Lúcio. O Lúcio. Bom, o Lúcio é um cara que foi sempre líder nas equipes que passou, aqui foi capitão, era uma referência positiva para os atletas, era um dos líderes positivos para os atletas, é um cara que vem para agregar, vem para somar, né? Estamos muito alinhados com aquilo que a gente quer, muito solícito a tudo, e quem trabalhou comigo sabe o quanto eu sou aberto para ouvir todos os integrantes da comissão técnica, tudo, não tem nenhum dono da verdade, então ele veio para nos ajudar e já está nos ajudando, né, com o seu dia a dia, e vai ser muito importante também para a comissão técnica nossa aqui, para o Atlético, para nós seguirmos a nossa temporada. Qual a outra, desculpa? Fernandes, se ele pode jogar o Matheus Fernandes ele está liberado para jogar. Perguntas da Marina Prota, da Rádio K. Alberto, uma alteração que você fez agora no segundo tempo, até a pedido, a torcida gritou pelo nome dele, eu queria que você falasse sobre a estreia do próprio Pablo e também das suas escolhas para o ataque que hoje você manteve até os atletas, alguns, né, 2 atletas que estavam no time de aspirantes. Primeiro que alguns jogadores da equipe principal ainda estão um pouco atrasados em relação à parte física, né? Alguns não puderam treinar, fazer todas as sessões com o grupo todo e ainda estão em nível de minutagem, de cargas que nós fizemos nessa semana, alguns jogadores ainda estão abaixo. E o Reinaldo e o Davi, além desse detalhe do que eu acabei de citar, são jogadores que vêm fazendo bem, vêm fazendo um bom campeonato, têm feito boas partidas e estão aí querendo espaço, então tem que ficar todos atentos para dar essa opção para o treinador, para mim no caso. Que mais? Desculpa que você me perguntou. A estreia do Pablo. O Pablo está dentro desses jogadores que eu citei agora em relação a chegar depois, com menos treinos também, menos sessões. Aos poucos ele vai ganhando ritmo. A ideia era que nós trouxéssemos para jogar de 30 a 35 minutos. E gradativamente ele vai recuperando a forma física e automaticamente técnica e tática vai se acertando também. Agora, a estratégia para o próximo jogo é continuar colocando peças do elenco principal para poder fazer essa movimentação, dessa rodagem, até já pensando na Supercopa, na Recopa? Nós faremos alguns jogos do estadual pelo fato que eu falei na primeira pergunta aqui, da dificuldade que nós estamos tendo em relação a encontrar adversários para nossa preparação, até antes desse jogo contra o Palmeiras, dia 23. Então, faremos alguns jogos e vocês saberão quais. Perguntas da Rafaela Potter, da RPC.
Oi, Alberto, boa noite. Bom, eu até ia perguntar sobre o planejamento, você já acabou de dizer que a gente vai saber quais são os jogos que veremos os jogadores do time principal, mas pegando um pouco desse ponto positivo que você disse que sai com esse resultado positivo e também do que você gostou do que viu em campo, a gente sabe que o Atlético tem muitas novidades, vários reforços, e eu queria saber de você, qual é o perfil que vocês estão preparando para esse time principal já estrear na temporada? Qual é a grande diferença que vocês esperam desse Atlético de 2022? Atlético com uma identidade nossa, um Atlético com um poder ofensivo forte, com uma marcação forte, de um time que é muito equilibrado, um time que faça valer muito o fator casa, um time que vai buscar mais vezes. Foi uma das conversas que nós tivemos da comissão técnica com os analistas, pelos números do ano passado, de buscarmos mais pontos fora para essa temporada. Então vai ser um Atlético com a cara dele mesmo, com um time aguerrido, um time que faz valer a sua força, e nós estamos trabalhando para isso, trabalhando diariamente para que nós achemos aos poucos a nossa forma de jogar, com os jogadores sabendo cada um das suas funções, para que a gente faça realmente uma temporada muito, muito positiva. E, Alberto, você falou também de alguns jogadores que não estão ainda 100% prontos aí, até fisicamente. Queria que você comentasse se já está próximo, por exemplo, o próprio Marlos, o Terans, que eu fiquei até imaginando que já pudesse estar pronto ali. Tá bem próximo? Como é que estão esses jogadores? O Davi Terans é um dos jogadores que eu citei que tá abaixo, que fez menos sessões de treinos com a gente, né? Então tem que ganhar agora que já essa semana treinou com o grupo, agora que tem que aproveitar bem os treinos. Até falei hoje com ele em particular para que ele aproveite ao máximo as nossas sessões de treinos, para ele ir ganhando ritmo, né? De sessões, de minutagem, e automaticamente depois vai entrando normal com jogos, né? Todos eles, você citou o Terans, mas todos eles, aqueles que chegaram depois, aqueles que tiveram por alguns motivos não fazer tudo aquilo que foi feito por parte do grupo. E as últimas perguntas do Pedro Melo, do Paraná Portal. Oi, Alberto, boa noite. Uma das novidades que a gente viu foi o Atlético no esquema com 2 zagueiros. No ano passado era o esquema com 3 zagueiros. É isso que a torcida pode esperar do Atlético em 2022, um novo esquema tático com a volta dos 2 zagueiros? Se vocês lembrarem, eu falei algumas vezes lá que gosto de jogar na linha de 4 também. O ano passado foi uma das coisas que eu falei, que o time vinha bem, na minha chegada, com uma sessão aí de 4 ou 5 jogos invictos, com o desenho tático que estava sendo jogado, um 3-4-3. E além disso, pelo pouco tempo de treinos que nós tínhamos, porque vocês me ouviram falar aqui diversas vezes que nós não tínhamos tempo para treinar, ou seja, para você mudar, primeiro uma coisa que estava dando certo, mas às vezes até não tinha esse tempo hábil para fazer algum tipo de mudança. Nós não tivemos semanas cheias desde a minha chegada, tivemos uma, se eu não me engano. E nós não vamos ficar engessados a um esquema só, nós vamos avaliar adversários, quem está treinando bem, obedecendo muito a características de cada jogador, para que depois eu decida qual esquema, qual o jogador que vai iniciar jogando, mas sempre aberto a mudanças de táticas, daquilo que vai pedir a cada jogo. E, Alberto, a estratégia do Atlético em utilizar jogadores no estadual é justamente para a disputa da Recopa com o Palmeiras. E o Palmeiras está num ritmo completamente diferente, jogando final do Mundial de Clubes, já jogou 4, 5 partidas do Paulistão.
Isso pode ser uma desvantagem para o Atlético, que está fazendo poucos jogos antes da disputa da Recopa? O que eu falei agora há pouco, a ideia nossa é que nós tivéssemos aí alguns amistosos antes, contra adversários importantes que nos oferecessem dificuldades, para essa preparação para o principal objetivo, nosso primeiro objetivo, né, focando muito nessa Recopa. O Palmeiras está com alguns jogos já de campeonato na frente da gente, mas acredito que estudando bem quais serão os nossos jogos até essa primeira final, nós ganhamos aí também nosso ritmo, os nossos treinos também, procurando aproveitar ao máximo para que não seja de álibi, não seja de desculpa para a gente o número de jogos do Palmeiras. Isso conta sim, é lógico, que a gente sabe que não é frase feita, um time que tem mais jogos, um time que já está com os jogadores ganhando mais ritmo, mas dentro daquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer para enfrentá-los com a maior força possível.